Olá! Nós estamos recebendo muitas sugestões para fazermos receitas de bolo. Deve ser por causa da novela, né, gente? Que tá passando um personagem lá que faz bolos. Então nós vamos fazer uma receita de um bolo de chocolate com 2 recheios. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de chocolate em pó, 1 copo de açúcar, 1 copo de água, nós vamos aquecê-la, então é 1 copo de água quente, meio copo de óleo, 1 colher de sopa de fermento para bolo, 3 gemas e 3 claras. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a massa. Para fazer o recheio de morango, nós vamos usar meia caixa de leite condensado, meia colher de sopa de manteiga ou margarina e 1 colher de sopa de pozinho de morango. Pode ser gelatina também, tá? Mas se você não tiver esse pozinho usado no leite nas refeições matinais, sabor morango. Para fazer o recheio branco, nós vamos usar meia caixa de leite condensado, meia colher de sopa de manteiga ou margarina, 50 gramas de chocolate branco e 2 colheres de café de essência de baunilha. E para enfeitar o nosso bolo, nós vamos usar granulados. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos colocar no liquidificador o açúcar, as 3 gemas e o óleo. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos colocar o chocolate em pó, um pouco da farinha de trigo e a água quente. Vamos bater por mais 2 minutos. Vamos colocar a farinha de trigo aos poucos e batendo. Então nós terminamos de bater toda a farinha. Fica assim, gente, olha. Depois nós vamos colocar as claras em neve e o fermento. Agora nós vamos bater as claras para ficar em ponto de neve. Se você quiser usar a batedeira, pode usar. Nós vamos ensinar como bater sem precisar de usar a batedeira. É muito fácil, gente. É porque às vezes, por algum motivo, a sua batedeira não está funcionando. Então você já sabe como fazer o bolo sem precisar de usá-la. Aqui, gente, já está em ponto de neve, olha. Ponto de neve, como nós fazemos assim, ela fica dura, olha. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Então agora nós vamos despejar o fermento e as claras em neve. Vamos bater só rapidinho, tá? Só para misturar os ingredientes. Aqui, gente, nós demos uma leve batida só para misturar as claras em neve e o fermento. Agora nós pegamos uma forma, pode ser qualquer tipo de forma, tá, gente? Aqui nós temos uma forma de abrir. Nós vamos untar bem os lados da forma com a ajuda de um papel toalha. Nós passamos a manteiga ou margarina. E aqui no fundo nós vamos colocar um papel manteiga para facilitar desenformar. Mesmo se vocês pegarem uma forma retangular, vocês colocam o papel manteiga. Mas se for forma de pudim, vocês não colocam o papel manteiga não. Você coloca a margarina ou manteiga e farinha de trigo para polvilhar. Agora nós vamos despejar a massa. Olha que massa bonita, gente. Agora nós levamos ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 45 minutos. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o leite condensado. Vamos colocar a manteiga ou margarina. Misturamos bem. Agora nós colocamos o chocolate branco. Isso aqui é a barra de chocolate comum, tá, gente? Vocês podem comprar no supermercado mesmo. Agora nós vamos ficar mexendo aqui sem parar. Não podemos parar de mexer não, porque senão vai empelotar. Quando estiver soltando do fundo da panela, nós desligamos, porque nós não vamos fazer brigadeiro, nós vamos fazer um creme. Aqui, gente, está soltando do fundo da panela. Então nós apagamos o fogo. Já se passaram 45 minutos que nosso bolo está no forno. Nós sabemos que o bolo está bom
pelo tempo que ele está no forno, pelo aroma que ele já exala. E quando nós colocamos um palito aqui no centro, o palito sai limpo. Nós vamos deixar esfriar porque está muito quente. Agora nós vamos fazer o creme de morango. Em uma panela nós colocamos o leite condensado, colocamos a manteiga ou margarina e colocamos o pozinho de morango. Está no fogo baixo. Agora nós vamos mexer aqui até ficar soltando do fundo da panela. Nós não podemos parar de mexer não, senão empelota. Aqui, gente, nesse ponto aqui que nós queremos, olha, tá soltando do fundo da panela. Aí nós apagamos o fogo. Depois que o creme branco esfria, fica em temperatura ambiente, é que nós colocamos a essência de baunilha. Porque colocando a essência de baunilha sem ir ao fogo, ela fica com sabor mais apurado. Agora nós vamos desenformar o nosso bolo. Aqui, gente, que bonito que ele ficou, olha. Cresceu. Agora nós vamos cortar o nosso bolo em 3 partes. E nós vamos colocar 2 recheios, o recheio de morango e o recheio branco, sabor baunilha. Com a ajuda de uma espátula, nós vamos colocar o recheio no bolo. Nós vamos deixar um pouquinho assim na panela e depois nós vamos colocar por cima do bolo, tá? Só um pouquinho. Se vocês quiserem, podem fazer uma camada mais grossa. Mas nós não gostamos de fazer, não, porque senão fica muito enjoativo. Uma camada mais fina assim fica mais gostoso. Agora nós vamos cobrir com a segunda camada. Agora nós vamos retirar o papel manteiga que nós colocamos para não agarrar, olha. Agora aqui nós vamos colocar o creme de morango. Como eu já disse para vocês, nós colocamos uma camada fina para não ficar enjoativo. E depois nós vamos colocar por fora também. Aí vai ficar muito doce. Nós vamos guardar um pouquinho também para colocar do lado de fora na cobertura, bem pouquinho. Agora nós vamos colocar a parte de cima. Agora nós vamos passar para uma forma maior, com muito cuidado para não quebrar. Agora com o creme que sobrou, um pouquinho na panela, nós colocamos por cima assim. Que a cobertura é de granulado. Se jogar o granulado assim puro, ele não fixa. Agora nós colocamos o granulado por cima. Vocês podem colocar só o granulado de morango, só o de chocolate. Agora só com um pouquinho do recheio do morango, nós passamos assim do lado. Agora nós vamos colocar o granulado do lado assim, olha. Olha que bonito ficou nosso bolo, gente. Cheirinho bom de chocolate. Agora vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Para o lanche, o café da manhã, festinhas de aniversário, para receber visitas, uma ótima opção para vocês fazerem. Esse bolo fica uma delícia, gente. Vale a pena vocês fazerem. Muito saboroso mesmo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.